Olá, pessoal, boa tarde. Animados? Todos já, ainda temos alguns aí, ou voltando do almoço, ou participando das nossas agendas paralelas, né? A gente, esse ano, diversificou bastante aí o nosso evento e já recebi um feedback aqui de quem participou, como a Andréa e a Márcia, de algumas discussões aí paralelas muito interessantes, então, bem bacana aí a nossa diversificação. Afinal, 15 anos, né? Já entramos na adolescência, estamos aí em busca da maturidade. E esse ano também uma novidade, né? Nós temos para cada painel um curador, né? Nesse caso aqui, convidei a Márcia Tosta, que já atua comigo há bastante tempo, e fizemos aí uma dobradinha para trazer um tema que eu acho super importante. Nós acompanhamos aí vários incidentes baseados nos InfoStealers. E hoje a gente sabe que, na verdade, a Márcia vai explicar com toda a propriedade, mais detalhadamente, que o inimigo não mora mais ao lado, ele mora na sua casa. Ele está provavelmente... ele está provavelmente ao seu lado. Então, a gente tem que ter realmente uma preocupação cada vez maior com quem são esses terceiros. Então, com toda a propriedade, eu convido a Márcia para fazer essa abertura. Mas, antes disso, já temos aqui um participante, o Fernando, diretamente de Minas. O Fernando tem participado comigo de vários eventos em BH e está entrando remoto. Fernando, você está me ouvindo? Ainda não? Boa tarde, pessoal. Te ouço, sim, graça. Já temos o áudio do Fernando. Como é que você está, Fernando? Tudo bem? Tudo bem, vou ver. Que ótimo, que ótimo. Bem, pessoal, então vamos continuar aqui com o nosso painel. Passo a palavra para a Márcia fazer. Se puderem aqui alternar a imagem do Fernando só um minutinho com a apresentação da Márcia, a gente já traz o Fernando de volta aqui, tá bom? Olá, pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui, Graça, muito obrigada pelo convite, principalmente para falar sobre um assunto que realmente dorme com a gente, né? Está na nossa cama, não está mais ao nosso lado, né? A gente já está com um problema muito grande com relação a isso. E se a gente for prestar atenção, nós não estamos falando de nada novo. A gente já convive com isso há muito tempo, né? O roubo de informações. E, assim, a solução ou os pilares que a gente precisa para implementar a segurança da informação, processo, pessoas e tecnologias. A gente tem que, eu acho que isso veio só reforçar que a gente tem que cada vez mais dar muita atenção a todos esses pilares que a gente tem, que é o que vai conseguir nos proteger. Então, pode avançar, por favor. InfoStealers, o que é que a gente fala? O que é? São malwares que foram desenvolvidos para roubar informações. Então, para trazer todo mundo para a mesma página. É novidade phishing? Não. É novidade roubo de credencial? Não. Qual que é a grande novidade? Gente, a grande novidade é o mercado que, assim, está altamente dinâmico, competitivo e novo, né? A gente tem isso já como um serviço, como a gente tem o MAS, Malware as a Service, a gente já tem que o roubo de credenciais que vão ser utilizadas para algum tipo de ataque, seja um ataque a uma empresa, seja um ataque a uma pessoa, uma invasão no computador em cima de cookies que vão ficar no navegador e que pegam todas as credenciais de acesso. Aí, o que eles estão fazendo hoje, né? Eles contratam como serviço o roubo de credenciais, né? Cartão de crédito, usuário, senha, login, e depois eles contratam o Ransomware as a Service. Né? Então, hoje a gente tem tudo já altamente organizado e funcionando, e se bobear, funciona melhor do que a gente numa empresa. Né? Porque eles têm os processos, eles não têm ética e eles não têm que seguir lei. Então, para eles é muito mais fácil de tocar isso daí. E a gente está sempre amarrado naquilo. Né? Então, por que nos chamou a atenção esse tema? Né? O crescimento das ameaças, a gente tem isso vindo num crescente e não tem tendência de diminuir, porque é uma coisa que hoje para eles é muito fácil de fazer e muito lucrativa. É uma maior complexidade, sofisticação nas técnicas, eles estão aprendendo, estão melhorando e evoluindo cada vez mais com isso. E para a gente sobra um efeito dominó, né? Eles entrando em um terceiro que se conecta a várias empresas, aquilo vai
não só para isso, mas por toda a rede. Pode avançar, por favor? E esse último slidezinho aí, que a gente vai fazer só uma abertura, a gente fala um pouquinho, né? Qual que é a relação entre terceiros e os influenciadores? Toda 100% relacionado. Porque a gente tem domínio sobre o nosso ambiente, a gente tem domínio do nosso perímetro. A partir do momento que você conecta um terceiro na tua rede, você pode blindar todo o seu ambiente, tem uma janela aberta para fora. Se tiver um acesso mal configurado, um ambiente que não está com os pés em dia, se tiver dispositivos particulares inseguros, se tiver uma transferência de dados sem criptografia, não tiver um gerenciamento de pets eficaz, o teu ambiente está em risco. Então, tudo o que você fez para se defender pode entrar por ali. Por isso que a gente quer falar um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente faz? A gente vai ficar refém disso? Eu acho que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? O que aconteceu, o que está crescendo e como que a gente caminha agora. Perfeito, excelente apresentação, excelente abertura, só mesmo para a gente dar uma pincelada no tema e dar prosseguimento. Eu vou pedir ao pessoal da técnica para trazer de volta o Fernando Correia. Oi, Fernando, tudo bem? Você conseguiu acompanhar aí a abertura da Márcia? Eu vou dar preferência, a gente está com um pequeno atraso na nossa agenda e o Fernando está nos aguardando há bastante tempo remotamente. Eu sei que você tem uma reunião. Então, Fernando, eu conheço você há bastante tempo também, a gente tem conversado muito, né, em todos os nossos eventos aí com essa plateia de Belo Horizonte, a gente já conversou sobre isso, né? Embora você hoje tenha a cadeira de SI, governança, você também está sempre olhando para a TI. Então, a minha pergunta para você é, a questão hoje dessa infiltração de agentes e os ataques, né, que visam a cadeia, visam talvez aquele parceiro que é mais vulnerável, tem a ver com o que o Fórum Econômico Mundial colocou esse ano, né? Qual é o grande problema hoje da cibersegurança? É a desigualdade cibernética. Ninguém mais atua sozinho, todo mundo atua em cadeia, tudo é um ecossistema. E se você tem nesse ecossistema um ponto frágil, vulnerável, com certeza isso pode comprometer. Então, queria saber quais são hoje, na sua opinião, os maiores riscos dentro do business de vocês, na área de saúde, que pode impactar o negócio de vocês com uma cadeia de terceiros que vocês atuam. Boa tarde, Graça. Boa tarde, plateia. Queria agradecer mais uma vez, Graça, a oportunidade de participar desse evento que é tão bacana. O que eu acho, na minha visão, né, o que eu acredito, é que a gente tem um ecossistema que, de verdade, ele vai ter que ser ainda mais conectado do que já é hoje. A gente escuta muito falar sobre o tema interoperabilidade, e na área de saúde, a gente tem essa interoperabilidade como um grande desafio, porque são vários serviços prestados por vários terceiros distintos. Então, assim, nós temos vários negócios na Unimed BH. Nós temos uma operadora de plano, nós temos serviços hospitalares de urgência, nós temos unidades de prevenção da saúde, mas nós temos um conjunto de clínicas, laboratórios, centros de imagem, parceiros de MatMed, que nós hoje trocamos informações com esses parceiros. Então, essa interoperabilidade, tanto do ponto de vista do back-office de todos os nossos negócios, quanto dos serviços complementares de saúde, é um desafio muito grande. E a musculatura, né, dos parceiros, às vezes, não permite que ele tenha as melhores ferramentas ou os melhores processos, não tenha uma equipe altamente qualificada, que aí vai ao encontro disso que você disse, da preocupação do Fórum Econômico, que é para os negócios serem sustentáveis, né, e a gente ter a segurança que a gente sabe que ela nunca será 100% e nem da cadeia toda, a gente precisa buscar mitigar os riscos. Estar sempre próximo desses parceiros, conscientizar de boas práticas, fazer o que tiver no nosso domínio de controle, que tem uma maturidade maior e tem investimentos mais robustos, aquilo que nós pudermos para blindar a nossa estrutura. Agora, a conectividade ela não tem como não existir. Então, o que a gente precisa fazer, na minha visão, é conscientizar, e aí eu vou repetir aquilo que a gente sempre conversa, né? Eu acho que, como foi dito aqui na abertura, não tem nada tão novo assim. O que está acontecendo é que técnicas antigas estão sendo
modificadas de forma sutil e se fazendo valer de novas tecnologias, como inteligência artificial e computação em nuvem. Exato. Então, eu acredito que a gente precisa fazer toda essa interoperabilidade que no nosso negócio é preciso, com a segurança que a gente tem que garantir para o nosso paciente. Perfeito. Márcio, ouvimos o Fernando, que trouxe aqui a visão da área de saúde. Eu vou passar aqui para o nosso lado para ouvir o Felipe Bonomo, Alpargatas Indústria, depois a Andréia, que vai falar, principalmente você esteve... Bom, sua trajetória é gigante, mas você atuou recentemente também no setor financeiro. Então, com essas duas colocações, saúde, financeiro e indústria, a gente passa para os comentários, ok? Por favor, Bonomo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Felipe, da Alpargatas. Eu sei que é incomum, mas para quem não conhece a Alpa, ela é responsável pela fabricação e venda das Havaianas, né? Talvez aí o produto que... Aí sim, né? Falou Havaianas, pronto, todo mundo já sabe. Conhece. Exato. Talvez o produto que mais represente o brasileiro, né? Então, eu corroboro muito, né, do como a gente iniciou a conversa. A tecnologia, né, no geral, ela abençoa, né, a população, a humanidade como um todo, mas ela também abençoa o fraudador e o agente malicioso que está focado e sem medo né, em criar, né, novos mecanismos para poder conseguir lucrar com isso. Essa que é a questão. É um trabalho muito lucrativo, né, a fraude. E desculpa te interromper, Bonomo, mas a sua cadeia ela vai da indústria, passa pelo e-commerce, tudo isso, desde a loja, a produção, está tudo conectado e tudo debaixo da segurança. Vocês estão olhando todas essas cadeias, todos esses pontos, né? Sim, e de maneira global, né? A Alpargatas é uma multinacional brasileira, então tanto a parte do retail, do varejo, contra a indústria e as empresas controladas pela Alpa, né? Que Pelo hoje grupo, é a Havaianas, né? Aí o Oasis e a Roffice, que a gente tem uma parte, que é uma marca norte-americana de moda sustentável. Então, tem todo esse grande desafio de segurança e privacidade. E aí, falando do desafio do negócio da fraude, que é lucrativo, e eles também, né, são abençoados ali pelo avanço tecnológico, que acontece aqui no mundo, né, com o advento ali do malware como serviço, existe a competitividade entre eles mesmo de quem oferece o melhor serviço. E essa concorrência gera, né, o que a gente conhece como os maiores nomes ali desse mercado de infostealer. A gente tem hoje Raccoon, a gente tem o Vidar, tem o Luma C2, né? Tem concorrência ali e hoje você não precisa mais ir na Dark Deep Web para contratar um serviço, uma subscription. E o Ransomware Hub, que eu acho que esse está sendo aí um dos mais... Né, nesse ano eles estão, infelizmente, bombando, né? Você consegue hoje, a partir de $250, contratar um infostealer para poder customizar, né, e usar-o como você desejar. E não está mais na Dark, né? Veio para a superfície, né? A gente tem aí, eu estava lendo outro dia sobre esses canais hoje que estão na superfície e qualquer um pode ter acesso. E tem assinatura, né, Graça? O cara faz a assinatura e ele vai tendo todas as atualizações, as melhorias, ele vai tendo acesso. Quer dizer, nem precisa se preocupar, só com a assinatura ele já recebe toda a atualização. Ele recebe, ele consegue customizar. Então, como eu falei, a tecnologia abençoa todo mundo. Então, o nível de especialização que a gente precisava no passado para montar um C2, uma estrutura para atacar, era muito maior. Hoje em dia, tem um tutorial para aquilo, é customizável, tem interface gráfica. Então, o cara precisa pensar no que ele vai colocar como foco de negócio dele para... E tem pesquisa de satisfação, depois os caras entram para elogiar ou para criticar, gente, é muito doido. É uma loucura. É isso que fomenta, é isso que acelera o risco. E aí agora, com a questão de IA acelerando esse processo, o approach de como... para o fraudador, né, facilita a entrada dele nos negócios, através de spear phishing, às vezes através também de, né, coação, double extortion, fazendo ali, né, a aproximação de engenharia social com colaboradores funcionários, a gente acaba aumentando a camada de exposição e o risco exponencialmente. E só para concluir a sua colocação, no caso da indústria, a gente sabe que tem um elemento aí mais complexo, que são os ambientes de OT, né?
E, nesse caso, eu acredito que essa cadeia seja a cadeia mais difícil de você integrar, proteger, porque ela tem seu próprio modus operandi, né? Então, o quanto que essa cadeia hoje você acha que impacta muito, inclusive que é uma cadeia de produção, né? Com uma série acredito, uma série de terceiros envolvidos, né? Você acredita que hoje essa área é muito impactada por esse modelo, ou ela vive ali um pouco dentro do seu cercadinho, como alguns da indústria dizem, né? E esse cercadinho, hoje, ele é ilusório, né? Antigamente, Perfeito. a gente usava a questão do air gap, da segregação física, como, olha, aquilo está mais seguro porque existe uma sensação de isolamento. Não tem, né, Bono? A Não verdade existe é mais, que né? com a vinda da indústria 4.0, 5G, digitalização e a galera da indústria querendo utilizar dados para a questão de analytics e otimizar a parte de... Né, Tá dando um pouquinho de eco, né? De eco. Para poder tirar indicadores, extrair indicadores e acelerar a parte de excelência operacional, performance da indústria, você precisa conectar aquele ambiente, ele está cada vez mais convergente. Então, Perfeito. Esse ambiente de convergência já traz e aumenta o risco exponencial para o ambiente de indústria. A gente, quem sabe, quem é da indústria, olhando o cenário global, entende que a maioria dos incidentes que acontecem, na verdade, eles pararam de vir pelo ambiente de IT, começaram a vir pelo ambiente de OT, justamente porque é uma estrutura onde a gente tem menos visibilidade e controle. Então, falta governança, falta gestão de inventário ativo e, automaticamente, toda a governança de segurança, a vulnerabilidade fica menos criteriosa, né, com a maturidade mais baixa do que a gente implementa para a IT. Então, assim, para mim, é um risco bem grande e precisa de uma atenção necessária ali dentro da indústria. Tá ótimo. Bom, fechando então esse nosso primeiro bloco, diria assim, para passar aqui para vocês, eu gostaria de ouvir a Andréia. Se você puder, inclusive, Andréia, eu sei que a sua experiência é vasta, mas falar um pouquinho do setor financeiro, né? E a gente que está aqui do lado, desse outro lado, a gente tem a impressão que o setor financeiro está um pouco mais tranquilo. Alguns CISOs falam para mim, é um setor regulado, enfim, o Banco Central estabelece ali uma série de regras de compliance, os parceiros, de certa forma, para fazer o modelo do sistema financeiro funcionar, tem que estar ali dentro de determinadas regras. Então, que você falasse um pouquinho sobre o quanto, né, tem de mitos e verdades nisso tudo. Essa tranquilidade é relativa, né? Porque aquilo com o que eu não me preocupo, eu não cuido, certo? O setor financeiro, a gente sabe que eu tenho ônus e bônus, né? O ônus, sou muito atacado historicamente, porque eu lido ali com ativos extremamente atrativos para um atacante. Mas eu aprendo muito com isso, elevo minha maturidade e respondo rápido. Por isso, o Brasil tem aí, como indústria financeira, os altos índices de maturidade se a gente comparar com bancos no mundo, em termos de cenário. E aqui, voltando para o tema, a gente tem a vivência da facilidade versus a dificuldade. A facilidade que se tem hoje de ter um ransomware as a service. Eu consigo contratar um serviço para isso, coisa que há décadas atrás a gente não tinha. A facilidade é muito grande para que a invasão e o ataque ocorra com vazamento de dados. A Deep Web, gente, os valores de vendas desses dados na Deep Web são extremamente atrativos. A gente está lidando hoje com uma indústria, e não é só a indústria de vender ali o uso do ransomware, né? Tem também a compra e a aquisição por diversos atores que não se restringem aos criminosos, infelizmente, para essas bases de dados. E aí eu tenho que lidar com o lado da dificuldade perante essa facilidade. A dificuldade é que eu tenho uma cadeia de terceiros, e aí as instituições financeiras têm cadeias complexas de terceiros envolvidos. A dificuldade de que eu não tenho times dedicados em segurança só para cuidar dessas cadeias de terceiros. A dificuldade de que a gente não tem trabalhado muito bem as obrigações desses terceiros com relação à segurança, sob a ótica legal, traduzindo isso em cláusulas contratuais, e a nossa inabilidade, que eu diria que vai perdurar ainda por muito tempo, de conseguir rastrear essa capilaridade toda de mercado. Como é que eu chego a todos esses terceiros? Então, cláusula contratual, definição de obrigações, a especificação do que é que eu preciso verificar em cada terceiro, o risco envolvido no terceiro na minha cadeia,
E no setor financeiro, eu tenho terceiros envolvidos, como os BPOs, conversando com os meus clientes. E falando de dinheiro e lidando com dados pessoais desses clientes. Então, o dado pessoal, ele está na ponta, muitas vezes, e o InfoStealer ainda tem a ponta, que é menos madura do que a instituição Exatamente, isso que eu ia falar. Essa fragilidade da ponta hoje está sendo muito explorada. Né? Eu diria, para concluir, que a gente tem a urgência de trabalhar a maturidade dos processos de Third Party Risk Management. Essa capilaridade toda, e talvez a gente tenha que se unir como indústrias em geral, porque o meu fornecedor também é fornecedor de outros bancos, de outras instituições financeiras, mas também é um fornecedor da indústria aqui da Alpargatas, tudo bem? Então, e a gente chega lá para piorar a vida do terceiro, que às vezes não tem lá muita maturidade, não tem o mesmo orçamento que eu, e manda 500 checklists. Será que esse modelo é governável e sustentável? Ótimo. E o custo Ótimo, disso? Ele não consegue trabalhar para mim, né? De tanto responder checklist, e quando ele responde bem, eu não consigo checar se aquilo ali é verdade. Enfim. Todo mundo sorriu aqui quando você falou isso. Deixo agora contigo para você jogar a solução para eles. Exatamente. Agora eu passo a bola aqui para a minha esquerda, que eu gostaria que vocês comentassem. Como a Márcia, né, já fez um comentário inicial, vou começar por você, que eu acho que já tem vários elementos aí para você fazer suas considerações. Boa tarde, pessoal. Sou Aldeberg Batista, sou técnico Account Manager na Tânio. Como vocês viram na apresentação anterior, um pouco sobre a Tânio, nós atuamos nos pilares de segurança, operação e experiência final do usuário. Então, de tudo o que foi falado aqui, se a gente não souber, ou se a gente não tiver a rastreabilidade, não souber quais os benchmarks que nós estamos aplicando dentro dos nossos ambientes, a gente acaba não tendo a informação, não sabendo quais dados tem dentro da máquina, ou se o administrador colocou a senha num TXT, e se ele for comprometido, até onde que esse usuário pode chegar dentro da nossa cadeia, ou se fizemos 99% do nosso trabalho e deixamos uma porta aberta, nós colocamos tudo a perder. Hoje eu descobri, mais cedo numa outra round table, que nós temos agora fazer o básico bem feito 2.0. Então, não tem só fazer o básico bem feito, agora nós temos o 2.0, porque é uma jornada. É porque o básico não é simples, né? Exato, não dá nunca para confundir termina. essas duas coisas. O básico está cada vez mais complexo. Exato. E a Tânio vem com essa solução de endpoint, de segurança, para que a gente tenha as informações em tempo real. Ou seja, de ações que estão sendo feitas dentro do nosso ambiente, se detectar um malware, um ransomware, como que eu vou isolar essa máquina, quanto tempo eu vou levar para poder isolar essa máquina, ou todo o parque de máquina que foi afetado, a movimentação lateral, quanto tempo eu levo para saber se o meu usuário foi comprometido, quantas máquinas ou quantos outros usuários eu terei acesso, e a Tânio vem com essa plataforma para ajudar na questão de visibilidade em tempo real. Perfeito. Eu vou começar a abrir para as perguntas, que elas estão chegando aqui, tanto da plateia presencial quanto da virtual, Márcia. E aí eu queria que você fizesse suas considerações e já respondesse essa pergunta. Segundo a avaliação aqui do Maurício, o grande problema é que, muitas vezes, a área de cyber não participa dos processos de onboard e dos fechamentos de contratos com terceiros. E, muitas vezes, as cláusulas relativas à segurança nem sempre são respeitadas. Se você acha que o processo mais crítico está no onboard, no fechamento desses contratos, por conta de você ter uma dinâmica hoje, só reforçando aqui, de muitas empresas dentro desse ecossistema, de startups digitais, né, onde elas estão muito focadas no business, né, e muitas vezes ali os processos de segurança acabam sendo relegados. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Graça, eu acho que o problema ele está não exclusivamente, mas em grande parte na ponta, que muitos gostam de dizer que é o elo mais fraco, eu gosto de dizer que é o elo mais importante. Não são os usuários, são as pessoas. Né? A maneira como a pessoa se comporta, onde ela clica. Até hoje, a gente tem 20 anos que a gente fala, não clique em phishing, tem pelo menos 20 anos que a gente fala isso. Eu acho que as empresas precisam aprender que conscientização é um processo que não tem fim. Você começa, você vai continuar
a vida inteira fazendo conscientização. E tem conscientização para terceiro. Será que o terceiro ele recebeu o treinamento adequado para se conectar à minha rede? Eu canso de ver prestadores de serviço que compartilham senha até hoje. Eles têm uma senha para um monte de atendentes, aí é por turno, para não criar vários usuários, os caras vão compartilhando aquela senha do atendente, depois tem alta rotatividade, o cara sai, leva a senha. Ou seja, são processos... É o básico bem feito, não sei, agora não sei se está no 2.0 ou se está no 1.0, porque a gente já fala disso há tanto tempo, mas eu acho que sim, eu acho que tem que ter um processo de onboarding, de conscientização, tem que ter direcionado, tem que ter para o board, tem que ter para funcionário, tem que ter para gestores, tem que ter para terceiros, tem que ter cada um direcionado, falando a língua, e é para sempre, isso não vai acabar nunca, vai passar a vida fazendo conscientização. Perfeito. Recebi aqui informação da nossa área técnica, que infelizmente o Fernando teve que se ausentar, mas eu fiz questão que o Fernando participasse remotamente para trazer a realidade da área de saúde. Eu sempre estou preocupada. Eu estou aqui, viu, Graça? Você ainda está aí? Então a minha técnica, que bom. Eu só não estou conseguindo ver você, mas estou ouvindo sua voz. Que bom. Então, continua aqui com a gente. Eu queria passar rapidamente por esse ponto, porque tem mais uma pergunta aqui do Jordano Abreu, que está participando aqui com a gente, da Petrobras, e ele já tinha colocado uma primeira pergunta e agora ele reforçou. Cláusulas contratuais, auditoria, mais auditorias, fazer background check. Então, eu queria ouvir um pouco vocês, já indo um pouco mais para o lado de quais as medidas, o que a segurança, como ela pode avançar em algumas medidas que, ok, foi fechada aquela parceria, o contrato já está lá, ela é fundamental, mas o que a gente pode fazer para tentar, Andréia, solucionar uma parte desse problema? Eu acho que quem fez a pergunta, né, questionando a gente sobre o onboarding dos terceiros, ele é uma das causas raiz. Eu estou de acordo com a Márcia que a gente tem inúmeras outras, mas é a porta de entrada, né? E eu vivencio muito ter que olhar cláusulas contratuais para entender quais são os nossos direitos, mas lá na frente, quando eu tenho um incidente, é um problema para discutir com esse fornecedor. E aí é que a gente começa a sentir falta de algumas questões que diriam para esse fornecedor o que é que efetivamente ele tem como responsabilidade, né? Então, eu acredito que o onboarding ele é essencial para a gente começar a resolver essa questão. A questão de estereotipar algumas indústrias, eu já ouvi particularmente o tipo, não preciso de cláusula de segurança num contrato de mídia e marketing. Eu disse, puxa, mas a gente define um produto, ele ainda é confidencial, eu já estou imprimindo uma série de coisas em gráfico ou em qualquer outro artefato, e ele ainda é confidencial. Então, eu mando informações confidenciais, quando eu não tenho uma gráfica própria, ou para essa gráfica própria, muito antes de um produto poder ser divulgado. Então, há controvérsias. Então, eu acho que, às vezes, a gente erra na classificação do tipo de negócio do terceiro, para saber que cláusulas exigir, erra na definição das cláusulas pertinentes para cada indústria e para cada relacionamento desses terceiros com quem a gente se relaciona, e erra também no teor das cláusulas, né? Eu já vi anexos de 40, 50 cláusulas de segurança e que, quando você vai ver, nenhuma delas é aplicável ao tipo de prestação de serviço daquele fornecedor para a gente. Então, nesse sentido, na nossa relação com a área legal e no onboarding, a gente tem aí uma lição de casa a refazer. A gente já fez, esse negócio já perdeu algumas questões e eu acho que a gente precisa revisitar. E só para complementar, a questão de auditoria e de check pós-contratação, ela não é muito simples na prática, né? Eu estava outro dia com um colega de vocês, do setor de energia, e ele falou que a cada evento de energia, onde o CEO participa, ele volta empolgadíssimo. E aí ele chega e fala, a gente descobriu uma empresa que tem uma solução maravilhosa, fantástica, fecha o contrato. E vamos trazer essa empresa porque vai ser um grande diferencial aqui para o nosso negócio. Então, eles estão trabalhando muito hoje nessas parcerias de tentar levar essa capacitação. Então, eles criaram um modelo de auditoria, né, entre aspas, de segurança, para poder fazer esse checklist, mas depois que o contrato, enfim, a parceria já está fechada. Eu queria a tua opinião sobre isso, Bonomo.
Em relação a... Eu tenho uma visão sobre auditoria no geral que, assim, a auditoria pro forma que você só faz um assessment quando o cara entra, aquilo ali é jogo perdido. As coisas mudam né? muito rápido, né? E por mais que você tenha esse processo que avalie para o processo de aquisição, de compra, beleza, tranquilo. Mas se você não consegue com alguma recorrência acompanhar aquilo ali, é como se você só fizesse auditoria uma vez quando você fundou a tua empresa e depois, né, normalmente você não faz uma externa, uma interna e não reavalia ano após ano a aplicação dos controles e as fragilidades. O parceiro ele pode sofrer gaps, né, ter problemas da mesma forma. Agora, a dificuldade de fazer isso com recorrência é o que a Andrea colocou. Como que a gente consegue dedicar um time, né, a gente como segunda linha de defesa, proporcionar com que isso seja feito. Hoje tem parceiros de mercado que estão atuando justamente com o acompanhamento desse risco e trabalhando junto dos terceiros o acompanhamento de vulnerabilidades que possam impactar no teu negócio. Então, é uma boa saída para você não ter que internalizar, né, esse modelo de governança que é muito, muito pesado, porque a gente não vai estar falando só na auditoria da governança dos projetos de segurança, é do negócio como um todo, desde lá do marketing, para quem lida com marketing, produto, e ali tem segredo de negócio, patente, produtos que não foram lançados, é um ponto muito sensível. E quando fala de negócios complexos, globais, aí aumenta também a dificuldade. Então, eu iria muito nesse caminho de tentar trabalhar isso com parceiros que têm essa expertise e conseguem trabalhar, sabe, desde vulnerabilidades críticas que o parceiro tem já, e aquilo é bom que ajuda todo o ecossistema de quem trabalha com aquele parceiro, você pode se retroalimentar daquilo também. Perfeito. Eu não sei, eu acredito que o Fernando ainda está ouvindo. Antes da gente passar aqui para a finalização do painel, Fernando, você ainda está me ouvindo? É ótimo a gente fazer painel ao vivo, né? Porque aí a gente vê como é que é difícil, como é que a gente tem desafios no ao vivo. Você está me ouvindo, Fernando? Sim, eu te ouço, Graça. Para a gente finalizar, a gente estava aqui numa discussão, você está acompanhando, sobre esse processo de onboard, o quanto a gente trabalhar não só previamente, né, no modelo mesmo de contratação, mas depois. Na área de saúde, que eu sei que a gente tem as famosas health techs, né, que estão bombando no mercado. Então, eu queria que você comentasse rapidamente o quanto que trabalhar nesse modelo é complexo. Primeiro, Graça, eu gostaria de contextualizar, e aí não quero ser repetitivo, se eu não me engano foi a Márcia que disse aí do básico bem feito, né? Você sabe que toda vez que você conversa comigo, eu também falo desse tema, que eu acho que às vezes a gente se preocupa muito com coisas muito complexas, muito pequenas, e o básico não é feito. E se o básico não é feito, a exposição a vulnerabilidades e a riscos, ela já é potencializada por isso. Agora, quando a gente fala das health techs, e aqui acontece algo similar ao seu amigo aí da energia, os nossos diretores também são médicos, e eles vão para feiras de saúde, conhecem health techs, conhecem empresas que trazem solução para a área da saúde, que não têm uma maturidade ainda com relação à segurança da informação, compram soluções, fecham parcerias até de investimento, que depois a gente precisa entrar com as melhores práticas, ou boas práticas aí de segurança para conseguir usar as soluções que são adquiridas. E é muito peculiar, né? É muito comum ver isso nesse contexto, porque a Health Tech está a fim de resolver um problema. Sim. E ela não tem a preocupação de resolver esse problema com segurança na maioria das vezes. O que a gente faz é conscientizar, avaliar toda a plataforma, e nós temos um documento de referência que é avaliado a cada projeto que a gente faz e que a gente mede a maturidade daquela health tech ou daquele parceiro que tem uma solução que vai ser utilizada por nós, e enquanto ele não coloca os requisitos mínimos de segurança apontado para aquela solução, a gente não autoriza a entrada dela em produção. Então, a gente tem autonomia e nós temos espaço para garantir que quando algo que for
captado no mercado e que não tiver o mínimo de segurança necessário, não vai para a produção até que a gente atenda aos requisitos básicos de segurança da cooperativa. Perfeito. Fernando, muito obrigada. Vou liberar você, já deve estar já chegando aí a hora da sua reunião. Muito obrigada pela sua participação. Grande abraço aí para todos aí de BH, ok? Eu que agradeço, Graça. Obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bem, pessoal, estamos chegando aqui já subiram, inclusive, a plaquinha de fim, como sempre, né? Mas eu não queria finalizar, sendo bem redundante, sei que você, Márcia, fizesse uma consideração final sobre, na sua opinião, quer dizer, o desafio existe, né? Não dá para fugir, mas o quanto você acha que hoje, realmente, a gente precisa repensar, cada um, o seu próprio modelo de relacionamento com terceiros, principalmente depois do apagão cibernético. Os terceiros não são só os terceiros de negócios, são os terceiros de tecnologia também, né? Graça, eu estava me coçando aqui para falar, né? Esse é tema para... Já daria outro painel, né? Aliás, a gente já falou no primeiro painel do dia sobre o apagão. Assim, eu acho que é tudo uma combinação de tudo que a gente falou aqui, né? Então, fazer uma boa preparação no onboarding. Auditoria, a minha opinião é que não é viável você manter uma auditoria e mais. A auditoria, muitas vezes, ela é no papel, porque você não entra dentro da casa do cara para ver se o que ele colocou no papel é verdade ou não, né? Então, eu acho que tem que haver uma auditoria, um checklist com o que é necessário, o cara vai te responder e contratualmente amarrar com penalidades contratuais em caso de alguma informação que tenha sido dada, nas quais a gente se fiou para assinar um contrato, não sejam verdadeiras, né? Então, eu acho que é uma combinação, monitoramento, a gente tem que monitorar tudo o que está acontecendo, não dá para simplesmente acreditar na teoria ou no papel, porque depois que materializou, muito pior para a gente, para sair correndo atrás. Então, muita campanha de conscientização, ensinar, não guarda suas senhas no navegador, sabe? São coisas que a gente precisa ficar falando o tempo todo, que são coisas básicas. E assim, a gente volta para o PPT, pessoas, processos, tecnologia. A tríade que não tem, né? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, Muito é uma bom. grande combinação e olhar e monitorar, porque a gente só consegue proteger o que a gente está vendo, senão a gente não consegue. Então, estar ligado no que está acontecendo. Perfeito. Graça, Bem, se me permite... Sim, rapidinho, senão o diretor já levantou a placa 3 vezes aqui para mim. Reforçar a importância, né, da gente praticar a governança efetiva e de como que a gente entrega o básico, feijão com A arroz Andréa ali. falou da governança, né? A gente teve um caso esse ano, né, de um vazamento atrelado à InfoChiller de uma grande empresa de analytics, né, de envolveu, inclusive, grandes bancos e tudo mais, né? Foi bem complexo. Olhando para o histórico, as credenciais que estavam atreladas ao incidente, elas já estavam vazadas desde 2020, sem rotacionar. Exatamente. Então, bem lembrado, Bonomo. É um ponto importante só porque a gente fala do feijão com arroz que parece fácil, mas uma credencial sem rotacionar há 4 anos, cara, sem MFA, perdeu o jogo. Então, exato. A gente peca ainda em fazer o básico bem feito e gera incidente na proporção do que gerou agora, né, com a empresa. Bom. Então, Pitada final. Bonomo, obrigada. Andréia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Tênio, por estar com a gente aí. Eu sei que vocês estão com um stand aí, estão à disposição para, né, conversar, detalhar mais a solução de vocês. Muito obrigada pelo apoio. Márcia Tosta, mais uma vez comigo, muito obrigada, foi ótimo. Obrigada a vocês, plateia que nos acompanha pela internet, vocês aqui no presencial.